Boa noite, deusas e deuses. Depois de algum tempo de preguiça, voltamos para falar de uma deusa fantástica, que é a deusa Perséfone. Vocês vão amar essa mulher e muitas de nós poderemos nos identificar, inclusive, com essa deusa Perséfone. Então, boa noite a todos vocês. Não se espantem com os meus cabelinhos brancos, porque estou tentando ver se consigo deixá-los todo branco. Veremos. Vamos aguardar. Então, vamos começar. A Perséfone, a deusa, né? Perséfone, né? Da mitologia, ela é filha de Zeus e é filha única da deusa Deméter. Ela é casada com a esposa, então, de Plutão, que é o senhor do Hades. Hades seria o mundo de sombra, os infernos, né? E ela vai passar a comandar as portas desse mundo que fica nas entranhas da terra, né? Ela foi gerada por Zeus e nasceu de uma união clandestina. Ela também é mãe de Dioniso e ela vai unir as forças da vida, da morte e da grande transformação. Então, essa deusa, essa mulher, ela é mística, ela é médium em potencial, ela é simplesmente soberana dos mortos, ok? Ela representa na Índia a deusa Kali, né? Essa que está aí atrás, vocês estão vendo, é a deusa da grande transformação, né? E Plutão na astrologia também, né? É o senhor das mortes e renascimentos, ok? Bom, ela, para os gregos, né? Perséfone era a rainha distante desse mundo de sombras, que é conhecido como mundo avernal, né? E ela vigiava todas as almas daqueles que faleciam, né? E as sombras, né? Ela também era conhecida como a Virgem, a donzela que foi sequestrada da sua mãe, que é Deméter, a deusa Deméter, né? Ela foi simplesmente tirada da sua mãe. E ao ser raptada por Hades, desce ao mundo avernal, né? Então existe uma obra, os hinos homéricos, que fala bastante desse rapto da Virgem Perséfone. Quem quiser saber mais, pode procurar, tá bom? Nos hinos homéricos. Então, nós vamos representar Perséfone como uma deusa madura, que acaba por ser rainha absoluta desse mundo avernal, né? Que é governado, ela vai governando, aliás, os espíritos dos mortos, ao lado do seu marido Hades, que é filho de Cronos. E Hades, então, né? Ele é o sombrio senhor da morte, ok? Então, meninas, quem é essa mulher Perséfone, hein? Nós podemos dizer
que é uma mulher que, assim, no primeiro momento, ela não nos impressiona, assim, particularmente, né? Ela não tem nada de especial, porque ela é bastante modesta e bastante discreta. Então, ela não chama a atenção. Ela pode ser uma pessoa jovem, né? Simpática e tem uma grande ansiedade por agradar os outros. À primeira vista, sim, parece que essa deusa mulher, ela não está muito interessada em autoafirmar-se intensamente, né? Ela não tem, assim, uma solidez de propósitos como a deusa Ártemis, que nós vimos já anteriormente, e ela nem conta com um terreno bastante firme daquela imperiosa era, ou tampouco uma genuidade intelectual, né, que nós vimos em Atena, né? Falando em era, ontem eu assisti Alexandre o Grande. Jesus é a própria Hera, a mãe dele. Assistam e vocês vão ver logo a identificação. Então, gente, há como que uma não substancialidade nessa deusa mulher, que é a Perséfone, né? Chamada de mulher Perséfone. Uma qualidade que nada tem a ver com o corpo físico. Não é o corpo físico que atrai, né? Mas ela assim, dá uma impressão que parte dela está assim num outro lugar, sabe? Num outro mundo, intuitivamente ligada, né? E ela pode até ficar muito presente nos nossos pensamentos, ok? Essa deusa mulher, Perséfone, ela cria uma certa vulnerabilidade espiritual, tá? Uma certa transparência, mas não há tipo físico para que a gente possa caracterizar uma Perséfone, né? Ela pode ser criança, muito jovem, uma adulta, né? Magra, gorda, ok? E a única coisa que nós podemos dizer é que suspeita-se que ela esteja muito pouco à vontade com o seu corpo e com a sua sexualidade, sabe? Na sua fragilidade, há um anseio muito grande por afeição, por intimidade do corpo, né? Por intimidade, desculpa, né? Um anseio por afeição e uma intimidade mais profunda, né? Não, nós não sabemos se ela deseja a intimidade do corpo ou do espírito. Não dá para saber muito bem. Existe nessa mulher uma exterioridade sutil, concebida apenas para proteger e ocultar uma intensa, grandiosa interioridade, sabe? Existe um poema de Cummins onde a gente não sabe muito bem se ele descreve, né? Se ele descreve uma Perséfone real ou a sua própria Perséfone interior, sabe? Mas o que se destaca é a sutil dissolução do eu e do outro num estado quase místico de fusão das duas, sabe? Essa
essa coisa do eu, né, poderia se assemelhar a um transe, sabe? Ou a uma capacidade incomum dela permanecer no limiar ou até de adentrar os domínios de uma consciência psíquica, ok? Então, essa mulher, ela precisa verdadeiramente viver nos limites daquilo que é conhecido, mais proximamente, bem mais próxima daquelas regiões que nós descrevemos de para além de pontinhos, transcendendo alguma coisa, entende? Então, o mundo dessa mulher, deusa Perséfone, é totalmente paranormal, meninas, né? A estrutura da sua consciência seria e é objeto da parapsicologia, né? Estudo para a parapsicologia. Da mesma forma como o seu mundo é sobrenatural ou para além de um mundo físico dos sentidos, essa mulher é atraída por ensinamentos metafísicos bem mais do que pelas ciências convencionais. Perséfone, ela habita as fronteiras do cientificamente conhecido e por isso ela sente-se alienada e muito insegura de si mesma, por causa da grande autoridade que hoje existe e que é exercida, né, pelo materialismo científico, principalmente dentro das nossas universidades, né, dentro das nossas instituições e nos meios de comunicação de massa, que acabam considerando a parapsicologia, a metafísica bastante excêntrica e própria mesmo de lunáticos, né? As mulheres são meio lunáticas mesmo, não? Ok? E ainda por cima, né, paira uma consciência coletiva de, assim, algo de, meio magia negra, né? Uma coisa assim, daquele diabo que os cristãos, né, idealizaram, né? Então, ela fica assim, naquele mundinho dela, um pouco alienada, bastante insegura, ok? Essa mulher, ela tem um caráter nada fácil de entender, sabe? São mulheres altamente reservadas, às vezes elas gostam de viver reclusas. Há um grande desgaste psíquico por trás disso quando elas permanecem no meio das pessoas, sabe? Desgaste psíquico no meio de agitações. Então, isso faz com que frequentemente elas vão se retirando, sabe, desse cenário social e vão se mantendo muitas vezes à margem da sociedade, né? Essas mulheres, elas precisam de muito tempo sozinhas, levando a cabo seus projetos secretos, as suas reflexões, né? As reflexões dessa sua comunhão com esse mundo invisível que é pouco compreendido, né? Isso é o que significa viver a maior parte da vida no mundo avernal, ou seja, entre os espíritos, né? Comunicando-se com o outro lado. Mas a gente percebe, amigas, que cada vez mais essas mulheres Perséfone têm buscado uma literatura esotérica, elas têm buscado formas alternativas de curar, né?
e esses ensinamentos da nova era. É um momento mesmo muito propício para essa deusa Perséfone. Portanto, nós podemos penetrar melhor ou um pouco mais, né, nessa história velada dessa deusa Perséfone. Temos muito a dizer para essas mulheres modernas que estão se esforçando por entender, por compreender essas intrigantes experiências psíquicas na natureza e que elas são atraídas, né, praticamente, para trabalhar com aquilo que nós chamamos de morte. E elas também sofreram grandes tragédias pessoais na vida, com certeza, ok? Essa mulher, ela pode ser dotada daquilo que Tony Wolff, em 1951, por acaso no ano que eu nasci, identificou como personalidade mediúnica ou medial. Então, essas mulheres Perséfones podem ter uma personalidade mediúnica ou medial. Essa mulher medial, ele diz assim, essa mulher medial, ela está imersa numa atmosfera psíquica daquele ambiente onde ela vive, sabe? E no espírito também da sua época. Mas ela também está totalmente mergulhada no inconsciente coletivo, sabe? O inconsciente, ao ser constelado, isto é, quando as suas formas começam a se delinear, a gente pode ver muito bem isso dentro dos trabalhos da constelação familiar, né? Quando as formas desse inconsciente, né, coletivo começa a se delinear e se torna consciente, é trazido para o consciente, vai exercer um efeito, que prevalece sobre essa mulher medial, que ela é totalmente absorvida e moldada por ele. E às vezes até chega mesmo a representá-lo, porque ela precisa exprimir, entenderam? Ou representar aquilo que está no ar, no campo, né? Aquilo que seu ambiente não quer admitir, está escondido, ok? Mas que, não obstante, faz parte dele, né? Está ali, né? Então, trata-se, sobretudo, de um aspecto sombrio de uma situação ou de uma ideia predominante, né? E assim, então, essa mulher avernal vai ativar aquilo que é negativo, aquilo que é perigoso e vai tornar-se portadora desse mal, ainda que o faça exclusivamente, né, um problema pessoal seu, né? Então ela vai trabalhar, né, nem que seja trazer desse inconsciente coletivo, dessa sombra, né, os problemas que estão ali no campo, né, das pessoas, ou mesmo um problema que é pessoal dela, ok? Então, como mulher medial, a maior dificuldade de Perséfone é que, via de regra,
ela tem um ego muito frágil, gente. Ela é uma pessoa frágil, né? E, portanto, ela pode ser muito suscetível a ser sobrepujada quando esses conteúdos vindos do outro lado, ou seja, dessa mente inconsciente, a avassalam. Portanto, ela vai precisar da faculdade de discriminação para poder perceber isso, né? E também ela precisa de uma linguagem para poder expressá-los adequadamente, o que é muito difícil, né? Expressar situações que a gente vivencia, né, nesse mundo avernal, é difícil. Às vezes não tem palavras, né? Não existe uma linguagem para poder expressar isso adequadamente, né? Então, essa força que nós podemos dizer que é uma força avassaladora do inconsciente coletivo, vai perpassar pelo ego dessa mulher medial, ou médium, né? E enfraquece aquela situação, aquela força avassaladora que vem lá do inconsciente coletivo. Às vezes, para vocês entenderem, às vezes, né, a médium, essa deusa medial, ela vivencia nela, né? Ela sente tudo, né? E com isso, passando por ela, a situação dissolve, desbloqueia, etc. e tal, ok? Bom, quando ela possui um pouco de força e uma grande capacidade de discriminação, ela vai conseguir formular ou vai transmitir adequadamente todo esse conteúdo, entendeu? Por isso que é um aprendizado, né? Com o tempo, essa mulher medial, essa mulher médium, ela vai adquirindo experiência com aquelas vivências, né? Para poder transmitir adequadamente, né, esse conteúdo. Encontrar uma linguagem, né? Então, ela pode ter um papel muito importante e criativo a desempenhar dentro da sociedade, meninas, né? Acho que o que falta seria essas mulheres deusa Perséfone, né, se encontrar, sabe? E entre elas falar dessas experiências e perceber que o que acontece com ela pode acontecer com a outra, com outra, com outra, com outra, né? Se uma não consegue explicar, talvez a outra, como uma pessoa mais velha dentro dessas experiências todas, poderia explicar melhor o que está acontecendo. Então falta, sabe, cada uma dessas deusas, mulheres Perséfones, né, acabam ficando com as suas experiências sem ter com quem conversar. Imagina essas crianças. Para o adulto já é difícil. Agora vocês imaginam só quando acontece com as crianças. Estão perdidos, não é? Oi, Rosário. Saudades, querida. Tá gostando do meu cabelinho branco, Rosário? Carmencita, viu você agora há pouco aí. Também tô vendo a Lourdinha. É isso aí, meninas. Eu sou 70% ou 80% Perséfone. Por isso que eu tô amando falar da deusa Perséfone. Muito bom mesmo, né?
Bom, continuando. Então, ela precisa de ter o quê? Muita discriminação, né? Para poder formular, para poder transmitir adequadamente todo esse conteúdo que ela vivencia nesse mundo avernal, no mundo dos espíritos, né? E aí, sim, ela pode ter um papel muito importante dentro da nossa sociedade, né? São mulheres que, com certeza, né, em culturas anteriores, tinham determinadas funções sociais, sabia? Eram videntes, eram pitonisas, eram xamãs, né? Eram curandeiras, ok? Eram vestais, eram iniciadas. Já estavam lá fazendo das suas, não é verdade? Tadinho, da peste sai fora. Bom, a gente tá falando tanto em mundo avernal. Então, é assim, o que é o mundo avernal? Meninas, entenderam já? Vocês já entenderam? Então, veja, imagina. Uma inocente donzela, a Perséfone, ela estava tranquila, brincando certo dia com as filhas do oceano e seu mito, né? Com as suas irmãzinhas, a Atena e a Ártemis, né? Quando, de repente, a terra se abre e o grande senhor da morte, que é Hades, surge na sua elegante carruagem e arrasta a donzela. E ela, aos berros, é levada para esse mundo avernal para casar-se com ele, né? Viu? Tadinha da Perséfone. Bom, então, mundo avernal na psicologia moderna seria aquilo que a gente conhece por inconsciente, ok? Inconsciente é o nosso lado escondido, nosso lado de sombra, né? Então, de modo que ela é aquela que foi sorvida, entende? Totalmente pelo inconsciente, pelo desconhecido, né? Por tudo aquilo que é reprimido, que é sombrio, né? Mas ainda mais profundamente pelo inconsciente todo, que é o coletivo. Ela está totalmente absorvida no mundo das potestades e no mundo dos poderes arquetípicos de Jung. Vou repetir, ok? Mundo avernal, na psicologia moderna, seria o que nós conhecemos por inconsciente, ok? De modo que essa deusa Perséfone, né? Ela é aquela que foi sorvida apenas pelo inconsciente, pelo desconhecido, por tudo quanto há de reprimido e de mais sombrio, mas ainda mais profundamente, gente, pelo todo, pelo inconsciente coletivo, né? Que é um mundo habitado por quê? Pelas potestades, né? Pelos poderes arquetípicos de Jung. Já imaginaram? Bom, uma mulher, na verdade, ela vai vivenciar isso de várias formas. Então, vamos ver o porquê, né? Tragédias que aconteceram na sua infância, né? Que vai levar essa mulher, essa criatura, para um estado depressivo de retraimento meditativo, onde ela fica apenas
com os seus pensamentos e com os pensamentos do ente querido que partiu, né? Porque vocês vão ver aqui com certeza, né? Ela perdeu alguém, né? Então, a pergunta que se faz é: ela poderá estar fantasiando? Ou será que realmente ela se encontra ou está em contato com um aspecto mais profundo desse inconsciente coletivo que Jung denomina de psique ancestral? Aqui entra a história da ancestralidade, né? Vejam que muitos povos primitivos, né, eles ainda cultuam e invocam os espíritos de seus ancestrais, né? Principalmente os xamãs, né? Na realidade, a depressão e o retraimento, se são acompanhadas ou não de fantasias suicidas, porque fantasiam, né, muitas vezes o suicídio, podem acontecer geralmente depois de uma grande perda, depois de uma separação, por um trauma violento em qualquer idade, né? De modo que descer ao mundo avernal não está restrito à ideia. A gente diz assim que o frontal se abre, né? Se expande, há uma ampliação de consciência, logo depois de um grande trauma. Com certeza, isso acontece. E daí é onde, né, essa pessoa, essa mulher que é conhecida como a deusa Perséfone, ela pode muito bem, nessa expansão de consciência, adentrar, gente, outras realidades, né? Ela pode ter um despertar, né? Um despertar muito grande. E isso pode realmente acontecer, né? Bom, de modo, amigas, que descer ao mundo avernal não está restrito à idade. Pode acontecer na infância, pode acontecer na adolescência, pode acontecer na velhice, ok? Nós podemos igualmente ser atraídas ao domínio, vamos dizer assim, tenebroso de Perséfone após um divórcio, né? Onde a gente não aceita, né? Não espera, né? Uma mudança não desejada para algum lugar distante. Eu sei de crianças que mudou para longe, foi retirada dos avós e ficou autista, né? Olha as situações, né? Um aborto também pode projetar as pessoas. Sei também de alguns casos de aborto que acabaram ficando complicados para a psique. Uma perda de emprego também, né? Então, depende muito de traumas severos, onde a única pessoa a sobreviver é você. Então, por exemplo, um acidente, né, horroroso, onde morre todo mundo e você sobrevive, também vai causar, né, essa abertura, essa projeção, né, da consciência. Vai abrir, né, muita coisa. Então, veja, sempre haverá aqui uma espécie de morte psíquica, sabe? Não é uma morte física, mas é uma morte psíquica. Muito dolorosa também. Bom,
Então, perda é exatamente isso. É sentir-se arrancada de si mesma, né? É como se uma energia, né, que você tem dentro de você, ou da imagem de algo dentro de você, fosse arrancado, sabe, de dentro de você, né? E também uma coisa assim, um lugar, por exemplo, né? Um modo de vida que a gente ama muito, né? E de repente é substituído, sabe? Pelo quê? Por um enorme, ermo, imenso vazio emocional. E que Freud caracteriza tão bem como depressão, né? E é um tipo de luto, né? Pela perda de algo muito querido. A depressão é um tipo de luto, né? Luto por algo que se perdeu, ok? Por isso que a depressão, os estados depressivos estão sempre muito ligados com perdas. Bom, portanto, o desaparecimento do objeto amado num enorme e ermo buraco vazio, muito oco, né? É descrito por muitos como uma descida a esse mundo avernal, né? E o que nos reconforta nesse mito da Perséfone é que sempre há uma figura guardiã, que legal, né? Que vai reger esses períodos terríveis de perda dessa energia e que também vai nos proteger, né? Por assim dizer, até nós estarmos prontos para voltar para uma vida normal e cotidiana, né? Então, é o que nos consola, que não estaremos sós, né? Que teremos uma figura, um anjo guardião, um mentor, né? Que nos dará força, que nos apoiará nessa grande noite negra da alma, né? Até que isso passe e pare de doer muito, né? E que a gente possa voltar para uma vida normal, ok? É assim, toda a energia vital que nós vamos perdendo durante esse momento de depressão, né? Durante essa dor, durante esse desgosto, é como se ela fosse para o mundo avernal. Tá? A gente fica desvitalizado, né? A gente perde energia vital. É por isso que fica mal, né? Então, é como se uma parte de nós mesmas acompanhasse aquela pessoa ou aquela coisa que nós mais amávamos, né? E essa energia nossa vai acompanhar até aquele mundo avernal que deixa de estar plenamente disponível para se ter uma vida normal. Então, há uma perda de energia vital. Há uma desvitalização? Há, né? É como se, igual no divórcio, que as pessoas costumam dizer, sabe o que dói? É porque é assim, tá tão misturado energeticamente, os dois, não pega, né? Entranhada aquela energia, né? Então, quando tem que separar, um puxa, o outro puxa, aquilo dói. Aí puxa mais um pouco, dói, entendeu? Até que aquilo se rompa, sabe? Até que eu possa resgatar a minha energia, ficar só com a minha, né? E o outro com a dele. Então, na perda, uma pessoa que morre também, né? Uma mãe, um filho, é assim, né? Aquela energia arrasta, gente,
E a gente arrasta o outro até que possa ser rompido. Vai doer e vai doer muito, muito, né? Então, vamos respeitar esse processo. Não fica falando besteira, não fica falando bobagem, né? Não tem nem palavras, não tem o que falar, entendeu? Não tem. Então, é respeitar o processo do outro, ao invés de tentar nos alegrar artificialmente. Eu não sou obrigada a ficar alegre, né? Eu não sou obrigada a participar das coisas quando a dor é muito grande. Respeita. E não adianta falar, ore, reza, só. Entendeu? É o que precisa, mais nada. Bom, é claro também que essa tal descida, ela pode se tornar patológica. Pode, né? Se parte de nós permanecer perpetuamente nesse mundo avernal, se isso ocorrer, nós poderemos estar no limiar daquilo que clinicamente é denominado de depressão crônica. Uma vez eu li um pai que perdeu o filho, ele todas as noites ele ia lá no cemitério dormir com o filho. Entende? Quantas pessoas a gente sabe que não resiste, né? Cada um sabe onde dói o seu calo, ok? Então pode sim, né? Tornar-se uma depressão crônica, né? E ficar mesmo num limiar, né? Muito fininho entre esse mundo e o outro. Bom, bem, então parece que a depressão temporária, ela é natural, né? Ela tem um tempo, né? E ela vai acompanhar mesmo qualquer tipo de perda, Vamos respeitar, né? Respeitar o luto, vamos vivenciar aquilo, ok? Essas interferências de Perséfone na vida da gente, qualquer homem e qualquer mulher também pode vivenciar, tá? Não é só mulher, nos homens também pode vivenciar, né? As crianças vivenciam, ok? Mas a mulher cuja vida inteira se identifica completamente com Perséfone, é porque, gente, geralmente ela sofreu um trauma severo demais, sabe? Possivelmente na primeira infância. E vai acarretar uma postura psíquica que ela vai levar pela vida fora. Esses traumas horríveis na primeira infância. Vai superar? Interrogação. Então, a tragédia, né? Associada a uma sensibilidade, imagina, a um ego frágil. Ela pode levar uma jovem e arrastá-la impetuosamente para esse mundo avernal, e onde ela se sentirá forçada a permanecer a maior parte da vida lá. Né? Não estamos agora a falar de uma depressão temporária, mas de uma constituição crônica de consciência dupla ou dividida. As crianças abusadas, né? Elas ficam
bipartidas. Elas desenvolvem, né, uma consciência dupla personalidade e outras coisas mais. Esta jovem mulher Perséfone, que nós falamos, ela será claramente uma iniciada, bastante relutante nos domínios sombrios da psique, entende? Tudo vai acontecer depressa demais, espontaneamente demais, como vindo do nada. Acontece, simplesmente, né? E ela poderá sentir-se totalmente impotente e vai descobrir que precisa aprender a viver nos dois mundos, em dois mundos, que são radicalmente diferentes. Esse mundo material e o outro mundo. Então, essa Perséfone, essa mulher, essa deusa, ela vai viver o mundo da vida e da luz, né? Que nós podemos dizer com sua mãe, a Deméter, e pode viver uma outra realidade que é o mundo das sombras e da morte, como esposa de Hades, que raptou-a. Assim ela estará dividida na sua lealdade, na sua autoridade sobre si mesma e na sua visão das coisas, sempre dividida, né? Totalmente dividida. Ela será capaz de enxergar esses dois lados? Sim. Ela será capaz de enxergar aquilo que pode ser revelado e aquilo que deve permanecer secreto. Ok? Ela terá uma lealdade para com os vivos e também para com os mortos. Um grande fardo, minhas amigas, dessa mulher Perséfone, dessa médium, um tremendo fardo, uma responsabilidade que será somente sua, ok? Somente sua, mais ninguém. Para uma mulher, sempre haverá algum elemento de tragédia cedo na vida, quando isso acontece, né? Que ela é essa deusa Perséfone. Sempre vamos encontrar um elemento de tragédia que aconteceu muito cedo na vida dela, né? E que vai afastar essa criatura desse mundo inocente dos folguedos, como afastou Perséfone das suas irmãs, né? Ela estava a brincar com Atena e Ártemis, quando ela foi raptada por Hades. E pode ser que a perda precoce do pai ou da mãe, né? Vamos supor que ela sofreu um abuso sexual quando criança, uma doença muito grave, né, que a deixou isolada, né? Uma criança que tinha um pai ou uma mãe alcoólatra ou até esquizofrênico, né? Drogados, né? Ou até mesmo uma criança que nasceu de um parto excepcionalmente difícil. Ela pode despertar esses poderes dentro dela, essa expansão de consciência, ok? Então, eu tive um parto extremamente difícil, eu morri mesmo durante o parto, eu vivenciei isso e depois voltei, e eu nasci preta, roxa, tão preta, né? E é engraçado, o Chico Xavier também disse que nasceu bem preto, né? Faltou oxigênio, etc e tal, de parto muito difícil, né? Pode ser que também colaborou para esse despertar, né? Para essa Perséfone. Um parto excepcionalmente difícil.
Bom, nunca há simplesmente causas, né? Nós podemos dizer que existem sim eventos que podem antecipar essa nossa descida ao mundo dos mortos, né? E então, para toda jovem mulher, né, ela pode estar fadada mais cedo ou mais tarde a empreender essa descida ao mundo dos mortos. Ninguém sabe por quê, qual a missão dela, né? Tem muitas, como eu diria, literatura na literatura, né? A gente pode encontrar muita coisa a esse respeito, né? Mas tem um livro de João Climo, ele chama Channeling, né? Porque assim, hoje, o termo channeling é muito mais bonito, mais chique, né? Então, é a canalização, né? Ele observa que todos os dados que dispomos, né, sobre esses canais ou sobre esses médiums, né, que canalizam, que fazem channeling, mostram uma correlação entre experiências infelizes na infância, sabe? E o desenvolvimento dessa faculdade mediúnica nas pessoas. Uma coisa legal para se estudar. Tem muitos livros, sabe, gente? Muitos livros canalizados, né? Então, nós podemos dizer que a infância pode ser muitas vezes o primeiro rito de passagem para esse mundo avernal, para esse mundo dos espíritos, né? Então, essa primeira infância, as coisas que acontecem, né? Na barriga da mãe, durante o parto, na primeira infância. Às vezes tudo já está ali, né? Programado, entre aspas. Eu vejo isso às vezes nos mapas astrais. É impressionante, né? Impressionante. E pronto, que ela vai ter que vivenciar isso para despertar os seus poderes. Ela assumiu um compromisso aqui? Tá? A pergunta fica aí para vocês. Assumiu um compromisso? Então, é o primeiro rito de passagem, né? Essa mulher Perséfone, adentrar esse mundo avernal. Observação, vamos observar uma coisa aqui. Quando essa jovem Perséfone não consegue, sabe, reconhecer o grande impacto do encontro com esse mundo dos espíritos, é difícil. A gente vê essas crianças aí, com essa expansão de consciência, muitas, né, que os pais não sabem como lidar com isso. É um problema muitíssimo sério, né? E daí, o que vai acontecer? Essa experiência, ela poderá se repetir mais tarde, novamente, né? Essa pessoa pode sofrer acidentes, ela pode atrair para si mesma, né? Pessoas, né, para o campo dela com graves problemas ou com doenças, né? E até pessoas com comportamentos violentos. Olha só que coisa maluca, né? E esse campo, né, dessa mulher Perséfone, né, onde teve isso em criança já desenvolvido, ampliado, né? Pode atrair, né, muitas coisas para cima dela, né? Muitas coisas ruins. E até aí mesmo para as drogas, sabe? Eu costumo dizer que esses jovens que vão, que é uma fuga, né? Uma fuga, que vão para as drogas são
muito mediúnicos, têm uma mediunidade, uma expansão de consciência muito grande, não souberam lidar com isso, né? Então, uma das maneiras é fuga, através das drogas, do álcool e de outras drogas que nós conhecemos, ok? Infelizmente, hein? Infelizmente. Bom, essa Perséfone é uma sofredora, mas ela vai precisar, gente, encontrar um bom terapeuta. Presta atenção no que eu estou dizendo. Um bom terapeuta, alguém que vai compreender essa descida a esse mundo avernal, né? E não vai fazer com que isso se torne uma experiência assustadora, né? E ministre, dá para essa pessoa, para essa mulher Perséfone, para essa criança, o quê? Drogas, medicamentos e até o quê? Internações. Sei de muitas pessoas que foram internadas como loucas. Olha que judiação. Então, precisa de uma terapia, precisa de um terapeuta para orientar, precisa, né? Ou então encontrar uma mulher, uma médium que seja bondosa, né? Que tenha essas experiências e que ajude essa pessoa a entender, né? Que o seu destino avassalador é uma iniciação para o domínio da morte, uma vocação para curar crianças, sabe? Uma vocação para ser médium, para canalizar e ser uma terapeuta, né? Será direcionada para ser terapeuta, utilizar esse poder para ajudar as pessoas, a sociedade. Pois é, né? É uma velha antes do tempo, né? É anciã antes de ser donzela. Já viu? Essa Perséfone, ela tende a ser muito mais sábia do que a idade dela demonstra, né? E ela é sobrecarregada com conhecimento que ela mal pode suportar. Porque muitas vezes não existe explicação. As pessoas não estarão aptas para entendê-las. É uma sofredora? Se for muito frágil, é. Ok? Oi, Elaine, tudo bom? Meninas, é muito interessante, né? Essa Perséfone é linda, 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 linda. E nós vamos ficar hoje por aqui, né? Na próxima live tem muito mais. Nós vamos ver a chaga, né? Dessa mulher, deusa Perséfone. E muita coisa interessante que vem por aí. Vou tentar retratar o melhor possível essas mulheres, ok? Essa semana eu vou preparar, porque para a próxima eu vou dar um curso que é autodefesa psíquica, sabe? Muito também discutido pela teosofia e que vai abordar autoobsessão, as formas, pensamentos, né? E quais as técnicas que a gente poderia estar utilizando para lidar com isso, tá bom? É um curso presencial. As minhas amigas que forem ver o vídeo, prestem atenção. Se quiserem fazer, liga para mim, entre em contato comigo, ok? É muito mesmo interessante. Então,
uma boa noite, com bons sonhos. Ouçam novamente, né, essa live, porque é a primeira da Perséfone, tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Até mais.